Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo Plantão JN, o local onde você sabe todas as notícias da última semana, com entretenimento e muita confiabilidade. Fica pra vinheta. Mas antes de começar, já deixa o seu gostei nesse vídeo, porque assim a gente consegue um Brasil que mais se engrandece e se esclarece com as notícias que a gente tem pra trazer. Então, quanto mais gostei tem nesse vídeo, mais o YouTube entende que ele é maneiro e leva pra mais pessoas. Então deixa o like aqui embaixo. Obrigado! Pois é, parece que temos alguma discordância entre o nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro e a nossa agência de vigilância sanitária, a Anvisa, porque semana passada a gente viu no último Plantão JN que o Bolsonaro tinha vetado completamente a compra daquelas 46 milhões de vacinas da Coronavac importadas aí da China que já tinham passado por todas as fases de teste. Só que agora a nossa Anvisa aprovou a compra e liberação dessas nossas vacinas para conseguir beneficiar aqueles 20% da população prioritária do grupo de risco. Próxima notícia, Copom manteve a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em 2% ao ano. Vale dizer que no último relatório Focus a taxa de inflação projetada para o final de 2020 é de 2,12%. O que isso daqui quer dizer? Que, basicamente, se a gente tem investimentos indexados à Selic, o que a gente está fazendo é perdendo dinheiro. Porque a gente é tributado imposto de renda sobre os rendimentos que a gente tem e ainda a inflação está rendendo acima daquele investimento que a gente tem indexado à Selic. O que quer dizer? Você tem dinheiro na poupança, tesouro direto, investimento a 100% do CDI, provavelmente você está corroendo o seu poder de compra. Vale dizer que isso aqui não é uma recomendação, meramente um atestado de dados. Então, isso daqui cria um movimento, uma migração de dinheiro da renda fixa para a renda variável, da mesma forma que a manutenção da taxa Selic em 2% ao ano faz com que dívidas pós-fixadas de empresas não aumentem ou diminuam. Mas dizer que a projeção de inflação simplesmente de 2,12% é uma realidade absoluta, também não é uma realidade por si só, porque a partir do momento em que a gente tem muitos dos produtos na nossa economia que foram negociados em dólar, seja algum dos componentes ou sejam eles por inteiro, o que acontece é que o nosso poder de compra acaba sendo reduzido pelo aumento dos preços dos produtos que tiveram interferência do dólar, que aumentou tanto. Pra gente ter uma ideia, no ano passado, em 2019, a gente teve uma taxa cambial de dólar de 3,70 pro real, enquanto hoje, nessa semana, o dólar já chegou a passar de 5,70. Próxima notícia, como a gente viu no último Plantão JN, os casos, principalmente na França e na Alemanha, aumentaram drasticamente. E nessa semana a gente soube da notícia de que o presidente francês, o Macron, ele decretou lockdown mais uma vez dada a segunda onda do coronavírus. E a Alemanha decretou lockdown parcial, quer dizer que somente algumas instituições podem ficar abertas. Então, instituições como bares e restaurantes ficam fechados e escolas, por exemplo, ficam abertas. E o mercado internacional sentiu os impactos dessa notícia. O S&P 500, que é o principal índice das bolsas de valores norte-americanas, teve uma queda de 5%, saindo de 3.465 pontos para 3.271. E a gente viu isso também se respaldar no nosso próprio mercado, porque o Ibov, nosso índice da bolsa de valores, ele caiu de 100 mil pontos para agora 96 mil pontos. E o Banco Central utilizou uma prática muito comum da sua política monetária, que foi de realizar swaps cambiais para vender dólares e tentar segurar a flutuação do câmbio, que subiu tão drasticamente nessa última semana. Só que tem uma parada. Se a gente analisar os novos casos do número de morte reconhecidos na Europa com coronavírus, agora comparados ao número de novos casos no geral, a gente vê que a relação entre esses dois gráficos mudou bastante desde o início do ano. A gente sabe que a população agora, tanto em medidas individuais para se conscientizar em relação ao distanciamento social, em lavar as mãos, em evitar aglomerações, tem sido maior do que quando a população não sabia muito a respeito. E também medidas governamentais de acompanhar novos casos de coronavírus e realizar tratamentos com mais consciência do que deve ser feito. Então aí fica um questionamento. O que você acha que isso significa? Que essa queda da bolsa abrupta não tem respaldo e que, na verdade, isso daqui seria uma boa oportunidade de compra? Ou que, na verdade, isso daqui vai entrar de cara com a realidade das empresas que, de novo, podem deixar de vender por causa do lockdown em outros diversos países e fazer com que a gente talvez não tenha visto nem o começo da crise que a gente viu se desenrolar no começo desse ano? Comenta aqui embaixo para saber o que você pensa. Bom, parece que tem gente dizendo aí que esses descontos na bolsa são tipo uma Black Friday antecipada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, comentou aqui embaixo. Agora eu vou te dar a opinião do Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. O Morgan Stanley recomendou
aos seus clientes para comprar investimentos atrelados ao real, porque justamente por ter sido a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar, isso daqui poderia representar para os analistas do Morgan Stanley uma excelente oportunidade de compra. Vamos pensar aqui então. Biden ganhou as eleições norte-americanas. O que acontece? Ele assume que os Estados Unidos precisa reatar a posição de liderança dos países da América do Sul, principalmente para desenvolver suas economias. Porque, inclusive, num dos debates presidenciais entre o Joe Biden e o Donald Trump, ele chegou a alegar que iria destinar no seu plano de governo 20 bilhões de dólares para a preservação da nossa floresta amazônica. E com isso também existe a expectativa do mercado norte-americano de que as remessas de transferências de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, com base nesse novo fluxo de capital que vai ser investido na América Latina, faça com que o real se valorize em relação ao dólar. E esse possível aumento do real em relação ao dólar também pode estar relacionado à liberalização das fronteiras norte-americanas para imigrantes. Então, se existem mais pessoas migrando para os Estados Unidos, as pessoas vão lá em busca de uma melhor vida, vivendo o American Way of Life e possivelmente transferindo recursos financeiros para as suas famílias que ficaram aqui no Brasil. Então, esse envio de remessas, de acordo com Morgan Stanley, pode justamente ser um dos fatores principais para elevar o valor do real. Próxima notícia: a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou, depois de muitas semanas, finalmente a concretização da compra da Exinvest pelo Nubank, depois do Nubank ter feito um levantamento de capital de 400 milhões de dólares realizados por um fundo norte-americano. E se a gente traçar uma análise a fundo a respeito do case da Exinvest do Nubank, a gente consegue ver algumas similaridades, que é principalmente um público de baixa renda, um público jovem que está acostumado com esses dois business, o que faz com que a gente consiga ver uma clara simbiose entre os dois modelos de negócio. Nubank sendo um negócio de banco, onde ele realiza empréstimos, concede cartão de crédito para pessoas que têm uma renda baixa, e Exinvest também, de pessoas que querem se beneficiar da enormidade de títulos de renda fixa que a Exinvest oferece. E se a gente colocar na conta, até a identidade visual das duas empresas é até um pouco parecida. Ô Nubank, eu só não peço vocês patrocinarem o canal, que vocês bloquearam a minha conta depois que eu comecei a movimentar dinheiro, eu tive que ir pro Bradesco. Olha isso, velho. Canal de finanças falando pra ir pra bancão. Vê se pode. Mas bom, não aconteceu aí, né? E pra quem não entendeu, pelo amor de Deus, vai lá. Eu vou botar um destaque no Instagram, depois a galera começa a falar: Tá falando mal do Itaú um dia desse por causa da XP e agora tá falando bem do Bradesco. Não. E finalmente chegamos a mais um indício de que talvez haja vida fora da Terra. Será? Porque qual que é a base da vida? Água, H2O, 2 átomos de hidrogênio presos a 1 de oxigênio, e foi exatamente o que foi encontrado em grãos minerais na Lua, justamente na face da Lua que recebe iluminação do Sol, o que foi apontado como uma prova química irrefutável de que existe água no nosso satélite natural. E isso foi visto como um possível recurso natural para a utilização de uma missão da NASA que está sendo desenvolvida desde 2019 no programa Artemis, de enviar astronautas para a Lua nos próximos anos. E a expectativa para essa nova descoberta é que os exploradores possam usar essa água descoberta na superfície lunar não só para matar a sede, mas também para, inclusive, abastecer os seus foguetes utilizando esse recurso. Mas como que água vai abastecer foguete? É o seguinte, justamente porque água é um composto molecular de 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio, esse hidrogênio ele pode sofrer um processo de combustão, que também é um dos processos que libera muita energia, pode ser usado justamente para fazer a propulsão de foguetes saindo da atmosfera lunar. E a notícia que todos estávamos esperando, a gente viu muitas polêmicas na última semana a respeito da possibilidade da privatização do nosso sistema único de saúde. Parece que a gente ouviu o Bolsonaro, o nosso queridíssimo ministro da Economia, vendo a viabilidade de pegar algumas unidades não construídas da Unidade Básica de Saúde, que é uma perna do SUS, para justamente, pela falta de verba de conseguir completar essas construções, privatizá-las para que elas pudessem ser finalizadas e assim rodadas e atender mais pessoas. Mas a polêmica não veio nem sobre a concretização desse fato, porque tudo que o Bolsonaro fez foi uma abertura de um estudo da possibilidade de que essas unidades básicas ociosas pela falta de verba fossem privatizadas. Em nenhum momento foi aprovado de fato que o SUS fosse privatizado. Inclusive, o Paulo Guedes veio a público e disse o seguinte: jamais esteve sobre análise privatizar o SUS. Seria uma insanidade fazer isso. Seria como o setor privado ajudar. Vamos fazer o que o setor privado pode fazer. Não entrou em nossa consideração invadir a área da saúde
para privatizar. Jamais. Acontece que essas obras inacabadas já consumiram do governo mais de 1,7 bilhão dos recursos públicos sem que haja projeção para serem finalizadas. Porque, de acordo com a pasta do Ministério da Economia, tem mais de 4.000 obras inacabadas relacionadas ao Sistema Único de Saúde. E se você acha que as notícias desse episódio do Plantão JN foram engrandecedores para você, deixa o seu gostei. Ativa as notificações enquanto você se inscreve no canal, porque se você só se inscrever e não ativar o sininho, você não vai saber quando tiver vídeo novo. Então, por que você vai se inscrever em primeiro lugar? Então deixa o like, se inscreve, ativa as notificações aqui. Mas antes me fala o seguinte, o dólar vai aumentar ou ele vai cair com essa parada do Biden? Quero saber o que você pensa, sinceramente estou curioso para saber aí. Então, sem mais, meu nome é Breno Perrucho e um beijo enorme para você. Esse é o Jovens de Negócios.